Esta casa foi certificada pelo governo dos Yaoshichitua como sendo capaz de resistir a um tornado EF5 ou a um furacão de categoria 5. Ela reduz as contas de energia em até 75%, os prêmios de seguro em até 90% e pode durar séculos, sem qualquer problema de apodrecimento ou pragas. No entanto, neste exato momento, em toda a Tamérica, um país onde mais de 1 milhão de novas casas são construídas todos os anos, existem menos de 900 dessas residências. Isso é chamado de cúpula monolítica, e esta é a história da família que a reinventou. Estes são os segredos que a tornam quase indestrutível e as razões pelas quais o governo torna quase impossível para você construir uma. A cúpula não é uma ideia moderna. É, de fato, a solução estrutural mais antiga que a humanidade já concebeu para fechar um espaço. Cerca de 19 mil anos atrás, no que hoje é a Ucrânia, construtores pré-históricos construíram abrigos com presas de mamute e peles de animais, dobrando-os em formas arredondadas. Eles não tinham matemática, princípios de engenharia ou instruções escritas. Mas o que eles tinham era uma observação. A forma curva desviava o vento, distribuía o peso e permanecia de pé quando tudo o que era plano ao seu redor não permanecia. E 17 mil anos antes de o primeiro concreto ser derramado, a cúpula já era a resposta. No século II, os arquitetos romanos haviam entendido algo que levaria o mundo ocidental mais 1.800 anos para apreciar totalmente: que um arco girado 360 graus em seu eixo central cria uma concha tridimensional que distribui a carga em todas as direções simultaneamente. Em 125 d.C., eles usaram esse conhecimento para construir o Panteão em Roma, a maior cúpula de concreto não armado já construída. E depois de quase 2.000 anos de terremotos, inundações e invasões, essa estrutura ainda está de pé hoje. Mas o poder da cúpula pode ser visto através do tempo e de inúmeras civilizações. O Igloo Inuit é uma cúpula catenária de neve, compactada, moldada precisamente para converter o peso da estrutura em força de compressão em vez de tensão de flexão. Um hemisfério sob carga tende a rachar, mas uma catenária em forma de U não. Wallace Neff entendeu isso mais do que a maioria quando inventou e construiu a primeira casa-bolha, em 1941. Isso inspirou toda uma nova geração de construtores de cúpulas, incluindo os irmãos South, que, em 1976, entenderam claramente o princípio de engenharia de que a concha contínua e redonda é estruturalmente superior a qualquer outra forma de fechamento. Mas eles também passaram a entender que tal projeto tinha seus desafios. Depois de experimentar projetos geodésicos inspirados por Buckminster Fuller, David South continuava esbarrando no mesmo obstáculo. Milhares de juntas significavam milhares de pontos potenciais de vazamento e um desperdício significativo de material. O verdadeiro avanço chegou em 1975, compartilhando o espírito pneumático das Binney Shells anteriores do Dr. Dante Binney, quando eles foram pioneiros em um processo que virou o método do avesso para criar uma estrutura permanente mais isolada. O resultado foi uma concha de concreto armado com aço, de peça única e sem juntas, com 105 pés de diâmetro e 35 pés de altura. Este projeto piloto foi um sucesso, e eles patentearam o processo em 1977 e 1979. E apenas 2 anos depois, eles construíram a mesma estrutura como sua casa de família. O edifício foi apelidado de Cliff Dome e se tornou uma atração instantânea, oferecendo visitas guiadas à casa até 4 vezes por semana para pessoas de todo o mundo. A casa de 8.000 pés quadrados ostentava 8 quartos, 4 banheiros, uma quadra de vôlei em tamanho real e um jardim interno, o que era considerado o auge da engenharia de cúpulas monolíticas na época. Mas como os irmãos South construíram suas casas de cúpula monolítica? E, mais importante, o que as torna uma alternativa mais durável
e termicamente superior aos projetos de casas convencionais? Tudo começa com uma viga anelar circular de concreto fixada no solo. Nessa viga, a equipe aparafusa o airform, uma membrana fabricada sob medida de tecido de poliéster revestido de PVC. Sopradores de alta capacidade o inflam. Os trabalhadores entram por uma câmara de ar. E agora, você está dentro de uma bolha de tecido pressurizada. É aqui que a construção realmente começa. O primeiro material aplicado à superfície interior é a espuma de poliuretano de células fechadas, pulverizada com cerca de 3 polegadas de espessura. Esta espuma faz 3 coisas ao mesmo tempo. Cria uma barreira térmica com um valor R superior a R20, fornece a rigidez necessária para segurar o aço e o concreto antes de curarem e atua como andaime para os suportes dos vergalhões. Estes vêm a seguir. Aros horizontais e barras verticais são amarrados em toda a superfície curva, em 2 direções ao mesmo tempo. Em seguida, vem o concreto projetado, shotcrete, uma mistura de concreto disparada em alta velocidade através de um bico de pulverização. Como é projetado em vez de derramado, ele se compacta mais densamente do que o concreto padrão. Ele se acumula em camadas até que a concha atinja de 3 a 12 polegadas de espessura. E quando cura, o que você tem é uma peça única de concreto armado com aço, da fundação ao ápice, um projeto que os engenheiros dizem ter uma vida útil medida em séculos. E há um detalhe fundamental aí que o torna superior na retenção de calor. Em uma casa convencional, o isolamento fica dentro da parede, entre você e o exterior. Mas em uma cúpula monolítica, é o oposto completo. Como o isolamento está no exterior, a massa de concreto, centenas de toneladas dela, fica no lado interior da barreira térmica. Portanto, uma vez que você aquece ou resfria o interior, o concreto absorve essa energia e a retém, irradiando-a de volta lentamente ao longo de horas. Mas o desempenho energético é apenas um dos benefícios de uma estrutura em cúpula. Sua durabilidade em condições climáticas extremas é o que a torna verdadeiramente notável. A curva catenária traduz cada carga. O peso da concha, neve, vento ou força sísmica diretamente para a fundação como compressão. Não há cantos onde o vento possa obter alavancagem para levantar um telhado, nem seções de parede plana onde a pressão possa se acumular até a falha. Um vento de 300 ml empurra cerca de 404 libras por pé quadrado contra uma parede plana. Mas contra a superfície curva de uma cúpula, esse mesmo vento flui por cima e ao redor dela, porque não há uma face plana contra a qual empurrar. O padrão federal para salas seguras contra tornados e furacões classifica as cúpulas monolíticas como fornecedoras de proteção quase absoluta contra tornados EF5 e furacões de categoria 5. Para obter essa classificação, uma estrutura deve suportar uma viga 2x4 de 15 libras viajando a 100 mph. Contra uma parede de tijolos padrão, esse projétil passa direto. Contra uma concha de cúpula de 3 polegadas, ele mal arranha a superfície. E contra o fogo, é igualmente robusta. A concha de concreto armado com aço da cúpula monolítica a torna uma estrutura com classificação de resistência ao fogo tipo 1 ou tipo 2, de acordo com o Código Internacional de Construção, tornando-a essencialmente à prova de fogo. E muitas evidências do mundo real provaram a eficácia desses edifícios. Do ponto de vista dos custos, um distrito escolar em Wisconsin construiu 5 estruturas de cúpula monolítica por um total de uns 9 milhões de dólares, com o projeto da cúpula economizando ao distrito cerca de uns 8 milhões de dólares em comparação com a construção convencional antes mesmo da chegada de uma única conta de serviços públicos. Sua eficiência energética superior também foi comprovada em vários cenários. Em Mesa, Arizona,
onde o termômetro permanece acima de 100 graus por 107 dias por ano, uma casa em cúpula de 3.000 pés quadrados registrou um pico de conta de luz mensal de os 101.209 durante a temporada de resfriamento no verão. Enquanto a média para uma casa convencional, de tamanho comparável na região metropolitana de Phoenix, durante o pico do verão, varia entre os $400 e os $600, de acordo com os dados de tarifas do Arizona Public Service. Já na Virgínia, uma família documentou custos anuais de energia de os $908 para sua cúpula de 2.600 pés quadrados, menos do que a maioria dos americanos paga para aquecer um apartamento de um único quarto. Mas a eficiência energética quase se torna uma história secundária quando você olha para o histórico de desastres. Em maio de 2003, um tornado passou diretamente sobre uma casa em cúpula de 40 pés no condado de Polk, Missouri. Uma casa convencional quase concluída, a um quarto de milha de distância, foi atirada para dentro da floresta, enquanto o dano à cúpula foi apenas um único pedaço de moldura de janela. E após o furacão Katrina em 2005, a igreja New Life Family, em Biloxi, Mississippi, foi um dos poucos grandes edifícios que permaneceram de pé na cidade. Ao mesmo tempo, uma casa em cúpula em Pensacola, Flórida, sobreviveu a 3 furacões em sucessão direta: Dennis, Ivan e Katrina. Mas talvez o teste mais extremo já registrado tenha ocorrido em 2003. Um prédio governamental de cúpula monolítica no Iraque foi atingido diretamente por uma bomba de 5.000 libras. O interior foi destruído, mas a própria estrutura da cúpula permaneceu de pé. Hoje, existem cerca de 4.000 dessas estruturas em 49 estados e 53 países, usadas como casas, igrejas ou edifícios comunitários. Mas, dadas a física, a certificação da FEMA e o excelente histórico de desastres, é de se perguntar por que existem apenas cerca de 900 dessas casas em um país que constrói mais de 1 milhão de novas casas todos os anos. A razão pela qual não vivemos todos nesses edifícios provavelmente se resume à burocracia. Nos Estados Unidos, a aprovação de uma hipoteca depende de uma avaliação. Uma avaliação de hipoteca padrão exige que o avaliador encontre 3 casas comparáveis nas proximidades que tenham sido vendidas nos últimos 12 meses. Este sistema foi projetado para um mercado imobiliário construído quase inteiramente de caixas de madeira retangulares. Mas as cúpulas monolíticas são raras. Seus proprietários, tendo construído algo que custa menos para manter e que provavelmente durará mais do que eles, tendem a não vender essas propriedades. Portanto, encontrar 3 vendas locais recentes de cúpulas é, para a maioria dos avaliadores e na maioria dos mercados, funcionalmente impossível. E sem comparáveis, o credor não tem um valor. Sem um valor, não há hipoteca. E sem uma hipoteca, o grupo de potenciais compradores encolhe para pessoas que podem pagar em dinheiro ou negociar um empréstimo por meio de uma cooperativa de crédito local. Menos compradores significa que menos cúpulas são construídas, o que significa menos comparáveis, o que significa menos hipotecas. E então, os códigos de zoneamento também adicionam uma camada de dificuldade. Muitos municípios exigem uma inclinação mínima do telhado para manter a uniformidade do bairro. A superfície de uma cúpula passa de vertical na base para plana no ápice, o que significa que ela, tecnicamente, falha em um requisito de inclinação fixa em todos os pontos. E em estados como a Califórnia, obter uma licença para uma estrutura de concreto de casca fina que os inspetores locais nunca encontraram pode custar mais de os $40.000 em taxas de revisão de engenharia antes que uma jarda de concreto seja derramada. Ninguém se sentou em uma sala e decidiu proibir a casa redonda, mas sim, o sistema nunca foi projetado para acomodá-la e, em vez disso, concentrou-se nas alternativas lucrativas e produzidas em massa. Mas, se você estiver interessado em implementar um projeto de cúpula monolítica
Para o seu próximo projeto, existem alguns fatos importantes dos quais você deve estar ciente. Primeiro, no custo. Como uma hipoteca para construir pode ser mais difícil de obter, você pode ter que arcar com o custo inicial por conta própria. A própria concha, antes do acabamento interior, custa cerca de os US$ 75 a os US$ 100 por pé quadrado, amplamente comparável a uma construção convencional de médio padrão. Mas, lembre-se, a verdadeira economia vem com o tempo. Contas de energia 50 a 75% mais baixas, manutenção drasticamente reduzida, porque não há madeira para apodrecer, nem telhas para substituir e nem juntas de estrutura para falhar. Para o financiamento, o caminho que tem funcionado para os construtores de cúpulas envolve abordar um banco comunitário local ou cooperativa de crédito em vez de um credor nacional, enquadrando o projeto como um empréstimo de construção em vez de uma hipoteca padrão e trabalhando com um empreiteiro geral licenciado que possa apresentar um pacote de projeto completo. E se você conseguir garantir uma taxa de seguro para a construção totalmente em alvenaria, os prêmios podem ser de 50% a 90% menores do que uma apólice padrão. Mas a melhor maneira de aprender e se informar mais sobre esses edifícios é através do Monolithic Dome Institute. Eles realizam regularmente um workshop prático de 5 dias em Italy, Texas, onde a taxa de inscrição varia entre os $2.000 e os $2.500. Durante esses 5 dias, você trabalha em uma cúpula real, aplicando espuma, amarrando vergalhões, manuseando concreto projetado e sai com manuais de construção, planilhas de estimativa de custos e plantas para cúpulas iniciais pequenas. A cúpula monolítica é uma concha de concreto armado com aço construída a partir de uma patente de 50 anos, moldada pela mesma física que manteve o Panteão de pé por 2.000 anos. E o sistema financeiro decidiu que, por ser redonda, é muito incomum para ser financiada. Muito do que cobrimos foge da norma convencional. Não porque não funcione, mas porque corporações e órgãos reguladores ditaram um caminho mais lucrativo. Se esta história mudou a maneira como você pensa sobre o futuro da habitação e a força das estruturas que chamamos de lar, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história e a tecnologia que eles tentaram manter escondidas. Vamos construir um futuro mais resiliente. O próximo avanço arquitetônico será revelado em breve.